Tem basicamente três formas de se estudar faltando 2 meses para o Enem. Até existem outros jeitos, mas no geral eles derivam dessas três formas. São uma combinação dessas três formas ou um jeito mais avançado dessas três formas. Então nesse vídeo eu vou te falar cada uma das formas, os prós e contras para você tomar a sua decisão em relação a como você vai estudar. Sendo que não existe jeito certo ou errado. Existe um jeito melhor para você, um jeito pior para você, dependendo das suas condições, do seu tempo e do que você precisa. E além de falar essas três formas de se estudar para o Enem nessa reta final, eu vou falar uma quarta forma, que é a minha preferida, e na minha opinião, é uma forma superior às outras. E de novo, não tem uma forma pior ou melhor, tem uma forma pior ou melhor para você, para o seu caso. E todas podem dar certo dependendo da forma como você aplica e dependendo de outros fatores, como a sua base, o tempo que você tem para estudar. E para te ajudar, eu vou colocar na descrição um vídeo referência para cada uma das formas, caso você queira se aprofundar em alguma delas. Então vamos para a primeira forma. A primeira forma é a mais prática delas, é o método de estudar por questões. É um método super difundido, é um método que funciona e é um método que tem prós e contras. Essa praticidade dele, sem dúvida, é um ponto positivo. É muito fácil estudar por questão. Você pega um monte de Enem e sai fazendo um monte de questão por dia. No geral, você se coloca uma meta de quantidade de questão que você quer fazer por dia para não se perder e vai fundo no estudo. Tem como vantagem, então, ser fácil de fazer, tem a vantagem de você não ter que se preocupar tanto com planejamento, basta você se colocar uma meta, e se você conseguir fazer um monte de Enem até a prova, você vai ter visto quase todo o conteúdo, mas também tem seus defeitos. Para mim, os dois maiores defeitos são: um deles é que você não tem uma visão geral do que você está sabendo ou não. É difícil estudar por questões e ir atrás, depois de um tempo, das suas fraquezas, porque você não vai saber quais são suas fraquezas de um jeito muito prático. Você vai lembrar, aquele tipo de questão eu errei. Mas qual tópico você está sabendo, qual tópico você não está sabendo? Isso é uma grande desvantagem. É difícil você criar esse mapa mental do que você está indo bem ou não, quando você faz simplesmente por questões. Você acaba vendo tudo na mesma quantidade, com a mesma intensidade, então não tem um foco no que é mais importante ou não, e não tem como você focar nas suas fraquezas ou não. O segundo problema que eu vejo, que também é bem grande, é que quando você está estudando por questões, você às vezes está estudando um tópico, mas apenas uma face dele. Então eu sempre uso uns exemplos mais simples. Por exemplo, invertebrados. Se sempre cai no Enem insetos, você só vai fazer questões de insetos, você só vai saber sobre insetos. Aí um dia, em vez de cair insetos, cai outro artrópode. Só que você não vai conhecer outro artrópode, sei lá, crustáceo, por exemplo, porque você sempre viu questão de inseto. Mas o tópico que cai no Enem e que pode cair é o tópico invertebrados artrópodes. Então pode cair outra coisa sem ser insetos. Mas como caiu mais insetos, você ficou meio com um furo no seu estudo, porque você estudou por questões. Então até dá para estudar por questões, mas você precisa ter alguns mecanismos para corrigir essas falhas do método. Então eu vou deixar na descrição um vídeo para você aprender a estudar por questões e corrigir os problemas de estudar por questões, para que, caso você escolha esse caminho, você tire o maior proveito dele. E a gente vai para a segunda forma de estudar nessa reta final, que é estudar pelas coisas que mais caem na prova. Então você vai estudar ou por um ranking de tópicos, os tópicos que mais caem na prova, ou se você usa uma plataforma, você pode usar aqueles marcadores de relevância dos tópicos, também para estudar aqueles mais relevantes, e é estudar nesse pouco tempo o que mais importa para a prova. Esse é um método viável, funciona para muita gente, porque a parte que mais cai na prova é quase que a totalidade da prova, tem tópicos que é muito raro cair, apesar de que cai também, então é um método que funciona. Eu diria que ele também é prático e que ele te aprova em quase tudo do Enem. Mas ele tem uma falha que, na minha visão, ele não é o método perfeito para quem quer, por exemplo, uma medicina. A não ser que você não tenha uma base boa e quer ter um maior aumento de nota possível, mas acha que ainda não tem chance, aí tudo bem estudar pelo ranking. Mas se você já tem uma base boa, usar o ranking vai te deixar com umas falhas que você vai acabar não priorizando os tópicos que caem menos. Mas para quem quer um curso muito concorrido, você tem que tentar acertar todos os tópicos, não dá para você acertar só os que mais caem. Então é assim, é um método que aumenta muito sua nota em pouco tempo. Só que ele não tem um potencial tão grande de quase gabaritar a prova, porque você vai deixar de lado os tópicos que caem menos. Então você tem que avaliar a sua situação. Se você acha que está muito longe de medicina, por exemplo, e quer medicina, talvez seja o método que vai mais te dar nota nesse pouco tempo.
mas com o defeito de que se você quase precisa gabaritar a prova, talvez não seja o método ideal, a não ser que você, por conta própria, fique ligado nisso e faça as correções necessárias no seu estudo para não abandonar os tópicos que caem pouco. Então eu vou deixar também na descrição um link para o meu vídeo do ranking desse ano, que eu fiz analisando quase 2.000 questões, e classifiquei cada uma das questões, e criei um ranking do que é mais importante e menos importante. E aí, se você ainda tem meu cronograma anual, você consegue pegar cada bloco e ainda ver quais são as questões exatas do Enem que caíram para cada um dos blocos. E aí a gente vai para a terceira forma, que entre essas formas, se você fosse escolher apenas uma delas, é a que eu prefiro, eu acho mais seguro, que é o método cronograma. O cronograma tem como defeitos ser chato, ser difícil seguir, às vezes é pesado, às vezes tem coisa demais, porque um cronograma como o meu de 2 meses é 3 anos de colegial, de ensino médio, condensados em 2 meses. Então é muito difícil você ficar em dia, você sempre tem que ter um plano para recuperar o atraso, e num cronograma bom, normalmente tem até tempo alocado para você tirar esse atraso. Então não é simples seguir um cronograma e é muito cansativo, e às vezes você se frustra de não chegar no tanto que você deveria. Por outro lado, é um método mais completo, é um método que você não vai ter esses furos que você teve por questões, porque você vai ver o tópico inteiro, não só uma face do tópico, e é um método que você também não vai ter esse furo do ranking, porque você não vai abandonar as coisas que caem menos, já que você tem um tempo alocado para ver elas. Então é um método, na minha visão, que é menos prático que os outros, mas é um método para quem já tem uma base boa e quer tentar chegar perto de gabaritar ou ter uma nota muito alta, é o que abandona menos os tópicos. Você vai ver de tudo que pode cair na prova, mas tem os seus defeitos, assim como os outros métodos, e é por isso que eu digo, não tem método melhor ou pior, não tem método certo ou errado, depende muito em que momento você está do seu estudo, o que você já sabe, quais são suas pretensões com a prova. Cada um tem uma finalidade. Estudar por questões, assim, é bom porque você não tem que se preocupar com mais nada, sabe? Você senta, coloca uma meta e vai estudando sem parar. Se você é uma pessoa que tem que evoluir o máximo possível, mas não quer os cursos mais concorridos, talvez ranking seja o melhor caminho, porque o ranking você vai estudar aquilo que quase certeza vai cair, aquilo que se cai, cai mais de uma questão. Então você consegue ter um pulo grande, mas você não vai ter chance de quase gabaritar a prova. E se você é uma pessoa mais detalhista ou que já tem uma base muito boa, eu acho que o caminho é mais o cronograma, porque não vai faltar nada para você, né? Dependendo do cronograma como o meu, tem até tempo alocado para você fazer revisão, para você fazer redação, para você fazer língua estrangeira. E além disso, o que eu considero a maior vantagem de um cronograma bem feito é que você entende o que está acontecendo com você. Você tem mais visibilidade daquilo que você está sabendo ou não está sabendo. Quais os tópicos que você está indo bem? Quais os tópicos que você está indo mal? E depois você pode fazer um trabalho para recuperar essas coisas que você está indo mal. Mas todos os métodos são bons e todos os métodos podem te aprovar no Enem. Eu só acho que você tem que ter um pouco de consciência para decidir o método de quais vantagens e desvantagens. Então eu colocaria aqui, ó, vantagem de estudar por questões. Você não precisa se preocupar com nada, com nenhum planejamento nem nada. É só colocar uma meta e estudar. É muito prático. Já o ranking é um que tem um potencial de, em pouco tempo, te dar um grande avanço na nota, porque ele se foca naquilo que mais importa para a prova. E o cronograma te dá um estudo mais completo, porque ele se importa mais com os detalhes e cada um dos tópicos. Então eu também vou deixar um link na descrição para o meu cronograma de 2 meses. Você vê o vídeo, tira print do vídeo, que está lá todos os temas que você precisa estudar. Mas aí você precisa começar ele até a próxima segunda-feira, senão não dá mais para chegar no Enem sabendo toda a matéria, porque ele tem 2 meses exatos, então você precisa começar agora segunda-feira. Mas você pode ir na descrição e você vai ter um link de como estudar por questões, você vai ter um link para o ranking Enem do que é mais importante e menos importante, e você vai ter um link para tirar print do meu cronograma de 2 meses e escolher o caminho. Se mesmo assim você não está satisfeito, porque cada modelo tem as suas falhas, você pode partir para a quarta forma, e na minha opinião a melhor de todas, mas aí eu não consigo te ajudar tanto assim, porque precisa partir de você o planejamento. A quarta forma é simplesmente uma combinação de todas elas. Então você vai usar um cronograma para não deixar passar nada, mas o tanto que você vai investir em cada um dos blocos vai ser guiado pelo ranking. Então o seu cronograma novo, você pode usar o meu como base, só que ele vai ter uma nova carga horária. Essa nova carga horária vai ser baseada no ranking, no que importa mais para você e que importa mais para a prova do Enem. Então você tem que pegar o ranking, ver o que mais importa, priorizar aqueles tópicos e precisa ver os pesos na faculdade que você quer, se tem uma área que vale mais que a outra. E com isso você não abandona nenhuma matéria.
mas aquelas que importam mais para você, ou porque caem mais, ou porque valem mais pelo peso, você gasta mais tempo nelas e reduz o tempo das que importam menos. Mas esse é um planejamento que precisa partir de você, porque só você sabe o que você tem fraqueza ou o que você já sabe bastante, para saber no que você investe mais ou menos. Só você sabe os pesos da faculdade que você quer, porque cada pessoa quer um curso diferente e tem pesos diferentes. E a forma que eu posso te ajudar é te dando o cronograma e o ranking, que você vai nos vídeos e pega lá. Você pode, tanto do cronograma 2 meses como do ranking, tirar print das telas que todo o material tá lá. Mas você precisa pegar aquele cronograma e reorganizar o tanto de horas que você vai gastar em cada coisa, para fazer mais sentido para o seu caso. E aí também você acaba estudando por questões, porque isso é uma coisa que não dá para fugir em nenhum dos modelos. Mesmo que você faça só por cronograma, você vai ter que fazer um monte de questão. Mesmo que você faça pelo ranking, você vai ter que fazer um monte de questão. Então você pode pegar o meu vídeo de como estudar por questões e implementar aquelas técnicas que tornam mais produtivo o estudo por questões usando esse cronograma com ranking. E aí também você vai ter a oportunidade de estudar as questões mais focadas naquele tópico que você estudou a teoria, e não questões aleatórias que caem no Enem, que seria um outro defeito de estudar apenas por questões. Aí você faria um estudo das questões focadas naquilo que você viu no dia ou no dia anterior, para manter o ritmo daquilo que você está aprendendo e não está aprendendo, e consolidando aquilo que você viu na teoria. E por ser tão importante você conseguir tirar o máximo proveito possível dessas questões que você vai ter que fazer, independentemente do modelo que você escolha, eu vou deixar aqui no final do vídeo um link direto para aquele vídeo de como melhorar suas técnicas de estudar por questões, porque ele vai te ajudar em qualquer situação. Então por hoje é isso, obrigado!